o teu amor no nosso coração, queremos o teu Espírito Santo, queremos a tua bênção, oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Há possibilidade de crentes desviarem, e se eles desviarem, o fim vai ser muito, muito ruim. Ali no primeiro século, os irmãos hebreus, que são judeus aí de várias tribos, quando falamos judeus, estamos se referindo aos hebreus que são da tribo de Judá. Como só sobrou a tribo de Judá na história, então todos os hebreus podemos dizer que são judeus, com exceção dos levitas. Mas carta aos hebreus, aos judeus das várias tribos ali no primeiro século, era um ensino com exortação para eles não desviarem. E a proposta, eles estavam raciocinando erradamente, eu posso desviar, posso voltar para o judaísmo, vai dar tudo certo, afinal de contas eu vou estar com os anjos, já eu explico isso melhor, vou fechar com Moisés, vai dar certo, se eu fechar com Moisés, o maior dos profetas, vai dar muito certo. E eles estavam com raciocínios errados, para abandonar Jesus, o Redentor e o Salvador. Então, o autor da carta aos Hebreus vai explicar que esses argumentos estão furados, porque Jesus é totalmente insubstituível. E ao longo do ensino profundo, ele também exortou aqui, ali, acolá, ao longo da carta, não desvia, não desvia, não desvia. Isso é bem claro que ele vai fazendo isso ao longo da carta. Ele também deixou claro, olha, vocês já deviam ser mestres, já deveriam crescer, mas eu não vou lidar com princípios elementares da fé. Eu vou lidar aqui com profundidade, por isso que Hebreus é bem profundo e às vezes não é muito fácil. Vou lidar com profundidade, porque se vocês conhecerem Jesus como deveriam conhecer, ninguém aqui vai desviar. E se vocês desviarem, vai dar mal, vai dar muito ruim. Então ele vai exortando isso ao longo da carta. Nós veremos isso e veremos os 3 versos mais difíceis de Hebreus, e vai ser hoje à noite. Nós vamos ver os versos mais difíceis de Hebreus num dado momento, e nós vamos explicar esses versos que chegam a ser polêmicos entre os evangélicos, mas vão ter que enfrentar o negócio, não tem como fugir da complexidade da carta. Bom, o primeiro argumento que ele derrubou, porque os judeus, ali baseado em Deuteronômio, que os anjos estiveram presentes quando Moisés estava recebendo a lei, então eles foram vistos como mediadores na entrega da lei. Quando nós lemos o sermão ali de Estevão em Atos 7, num determinado momento, ele menciona que os anjos foram mediadores na entrega da lei. Quando nós lemos Hebreus 2, em algum momento no capítulo, ele diz que os anjos foram mediadores na entrega da lei. Então eles pensaram assim, eu estou sendo perseguido porque eu recebi Jesus, eu sou judeu, eu sou hebreu, eu recebi Jesus. Se eu voltar para o judaísmo, a perseguição acaba e eu vou estar junto também com os anjos que entregaram a lei. Aí no capítulo 1 ele deixa bem claro, não tem um anjo sequer que possa substituir Jesus. Jesus é totalmente singular. No passado, Deus falou pelos profetas aos pais, ultimamente nos falou pelo Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, portanto ele é o Criador, o sustentador. Tendo feito a purificação dos pecados, está exaltado à direita de Deus Pai, está tudo debaixo dos pés dele, todos os anjos, todos os demônios, Satanás, não tem ninguém maior do que Jesus. Então usar anjo para dizer vou desviar, está furado. É isso que ele disse, isso aí está furado. No capítulo 2, ele vai lidar com outra dificuldade. Jesus é maior, ele é sempre maior, mas quando ele se tornou homem, parecia que ele era menor. Pois tendo um corpo humano, ele tinha limitações de um corpo humano que os anjos não têm. Os anjos não têm corpo humano, não têm as nossas limitações. Por isso que no capítulo 2 ele diz assim, que ele se fez menor que os anjos. Quando ele se tornou Deus, homem, Deus, sem pecado, para poder morrer por nós, ele se fez menor, desse ponto de vista de ter limitações do corpo humano, mas ele nunca foi menor. Se ele desse ordens aos anjos, mesmo aqui na carne,
ou lá na Galileia, ou na Judéia, não interessa. Se ele desse uma ordem, todos os anjos obedeciam. Quando ele chegou em Gadara, o mar da Galileia, são esses 28 quilômetros, né? De comprimento, mais uns 15 de largura, então digamos que aqui é o mar da Galileia, aqui tem Betsaida, Cafarnaum, a planície de Genezaré, Tiberíades. Quando ele pegou o barco e foi para o outro lado, na terra dos Gadarenos, tinha 2 endemoniados completamente perturbados, ninguém conseguia segurar aqueles endemoniados, eles viviam no cemitério, acorrentavam os endemoniados com força de demônios, arrebentavam as correntes, ninguém lidava com aqueles 2 homens, eles tinham legião de demônios e andavam nus, morando no cemitério, comendo não sei o quê. Quando Jesus chegou do outro lado da praia, ou do outro lado do mar da Galileia, que é um lago, na verdade, os 2 endemoniados ajoelharam e falaram: o que o senhor quer aqui com a gente? Jesus disse: qual que é o nome de vocês? Legião, porque somos muitos. Aí Jesus podia dar a ordem deles irem para o abismo. Abismo é essa região que a Bíblia diz, nas regiões celestiais, onde tem demônios acorrentados. Sabe que a Bíblia usa muita linguagem figurada, eu nem sei se é literalmente um abismo, eu não sei o que é, mas a Bíblia usa a palavra abismo para o lugar que tem demônios muito ruins acorrentados. E eles vão sair ali por ocasião da grande tribulação, vai sair vários desses bichos ruins aí. Quando eu preguei em Apocalipse, eu expliquei isso, que é um momento que eles vão sair do abismo, por ocasião da grande tribulação, mas isso é outro assunto. E ali os milhares, as centenas de demônios falaram para Jesus: não nos mande para o abismo. E se ele tivesse mandado, eles tinham que ir. Ele, mesmo se fazendo menor, ele foi sempre maior, porque não tem ninguém maior do que Jesus. Não sei porquê, não me pergunte. Eles pediram para Jesus mandar eles entrar nos porcos, e Jesus deixou, não me pergunte. Eu teria mandado todo mundo para o abismo, mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, 2.000 porcos. Aí eles têm um abismo. Eu fui lá no mar da Galileia, eu estava lá em Israel com outra perspectiva, viu, irmãos? Eu estava lá no mar da Galileia, eu falei: eu quero saber onde está o abismo que os porcos caíram. Aí o guia falou: olha, ali ficava Gadara. O mar da Galileia sempre vai subindo, por isso que Jesus orava no monte, viu? Não era porque era mais especial, porque não tinha planície. Só tinha a planície de Genezaré, mas qualquer outro canto que ele tivesse, tinha que subir. Mas do outro lado de Gadara, tem um abismo lá até hoje, assim, caindo no mar da Galileia. O guia falou: ali está o abismo onde desceu os 2.000 porcos. E aí eles caem do abismo, 2.000 porcos. Você já leu, né, Lucas 8, o pessoal de Gadara fala: vai embora, que preju, né? Toda a nossa criação ficou endemoniada e caiu no lago. Falou: vai embora, Senhor Jesus. Mas isso é uma prova de que ele tem poder e autoridade, mesmo aqui na terra, humilhando-se no tempo e no espaço. Se você ler Mateus 4, prestando atenção, está naquele ping-pong, né? Ele entrou no jejum de 40 dias, o diabo foi perturbar Jesus, distorcendo a Bíblia por 3 vezes, citou errado, por 3 vezes Jesus arrematou sem dificuldade. No final da 3ª vez, a paciência de Jesus acabou, ele falou para o diabo: vai embora. Na mesma hora ele foi embora. Então o autor de Hebreus está dizendo: é fria trocar Jesus por anjos. E também não é correto usar Moisés para desviar. Se nós voltarmos para o judaísmo, então nós não vamos estar com Moisés. Moisés é o maior. Eu não sei se Deus pensa desse jeito. Eu não sei se Deus pensa esse profeta maior, esse é menor. Eu não acho que ele pensa assim, mas humanamente falando, Moisés parece o maior. Tem as 10 pragas, espetacular. O mar vermelho abre, espetacular. Tem a nuvem, a coluna de fogo, tem o maná, espetacular. Tem água aparecendo no deserto, tudo muito espetacular. Tem a serpente de bronze, o pessoal começa a ser curado. Ele sobe no Monte Sinai, a glória de Deus, que ninguém nunca esteve tão envolto assim na glória de Deus, por
80 dias, porque foi um jejum de 40, ele desceu, quebrou as tábuas, subiu de novo, mais 40 dias. Não tem ninguém com essa história igual Moisés, e Moisés recebe a lei, e toda a identidade judaica está ligada com a lei, então não tem maior do que Moisés. Então eles estavam dizendo assim, se voltarmos para o judaísmo, vamos fechar com Moisés, ficamos com os anjos e com Moisés. O autor de Hebreus foi muito cuidadoso em dizer, Moisés era um homem bom e fiel, ele preanunciou Jesus por simbolismos. A serpente de bronze, por exemplo, todo o simbolismo do tabernáculo de Moisés, o sacerdócio de Arão, o sacrifício de animais, o sangue de animais, a entrada no Santo dos Santos, todo o simbolismo do dia da expiação, o simbolismo do maná, porque em João 6 ele diz, foi meu Pai que mandou o maná e é o mesmo Pai que enviou Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer, até o maná era simbólico de Jesus, a pedra era simbólico, a água que saiu da pedra era simbólico. São muitos simbolismos, e Deuteronômio 18 ele profetizou claramente que viria um profeta à semelhança dele, e no Novo Testamento é explicado que esse profeta é Jesus, porque ele também é redentor, é libertador, à semelhança de Moisés. Então o autor diz, olha, Moisés é um homem muito bom, é um servo fiel, mas ele não pode substituir Jesus, não tem ninguém que possa substituir Jesus. Só Jesus pode perdoar pecados, só Jesus pode salvar, só Jesus é o caminho para Deus. Enquanto ele vai destruindo os argumentos daqueles que queriam desviar, até ele entrar no assunto que o sacerdócio dele é maior, o sacrifício dele é o maior, o sangue dele é maior, a nova aliança é maior, tudo é melhor em Jesus. Até ele entrar nisso, ele vai destruindo então os argumentos, e ao longo da destruição dos argumentos, negando-se a tratar de assuntos elementares, entrando com profundidade nos assuntos, ele exortou os crentes a não desviarem. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Por esta razão, Nova Almeida atualizada, por esta razão, referindo-se ao fato que no capítulo 1 ele diz que Jesus é maior do que os anjos. Ele é divino, ele é um com o Pai, um com o Espírito Santo, ele está à direita de Deus Pai, ele é o Criador, ele é o sustentador, porque o Trino Deus é o Criador e o sustentador do universo. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está dizendo, não desviem. Se vocês entenderam quem é Jesus, não desviem. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é um com o Pai e o Espírito Santo, tendo feito a purificação dos pecados, está à direita de Deus Pai, na Trindade, com o mesmo poder, mesma autoridade, ele é o Senhor. Os anjos receberam ordens para adorá-lo, ele cita isso no capítulo 1, não desviem. Não desviem, porque não tem como substituir Jesus. E o argumento que com o anjo está bom, não está bom, porque não tem nada que vai substituir Jesus. Não desviem. No capítulo 3, verso 12, depois de dizer que Moisés é bom e fiel, mas não pode ser usado para desviar. Moisés, lei de Moisés, sábado, circuncisão, Páscoa, tudo isso tinha finalidades simbólicas, nada disso salva, nada disso substitui Jesus. Após deixar claro que só Jesus salva e Moisés não é substituto, ele fala assim no verso 12 de Hebreus 3. Vede, irmãos, ao longo do texto ele está falando de crente, irmãos. A menos que a gente comece a distorcer o texto. Mas ele fala de crentes o tempo todo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, eu estou lendo em outra versão, mas se lê aí na Nova Almeida atualizada, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Que não haja um coração mau em vocês.
que não haja maldade, infidelidade no coração para se afastar de Deus. Lá no grego, o verbo afastar é o verbo apostenai, em português vira apostatar, de mesma raiz, apostasia, apóstata, é a pessoa que deixou de crer, desviou. Não haja em vocês coração mau, infiel, que vão se afastar de Deus, que vão se afastar do Deus vivo. Isso não termina bem. Não adianta arrumar desculpas que parecem certas. Quando eu era mais jovem, eu fiquei muito bravo, porque parentes da minha família eram diáconos numa igreja, e eles não estavam dando bom testemunho dentro de casa, mas na igreja eles eram bem santos. E eu, cedo imaturo como eu era, fiquei bravo, fiquei um tempo sem ir na igreja, depois voltei, tudo certinho, graças a Deus. Mas, gente, não tem desculpa. Se o diácono não for muito bom, resista o diabo em nome de Jesus. Se o diácono for muito bom, resista. Se o pastor não foi muito bom, lamenta. Lamenta que o pastor não é muito bom. Lamenta que o pastor escandalizou. Lamenta que tal irmão escandalizou. Mas não deixe Jesus, porque não tem desculpa para deixar Jesus. Ele é o único caminho para Deus. Nós lamentamos os escândalos existentes no meio evangélico, que agora são maximizados pela internet. Nós lamentamos os escândalos, mas não são desculpa. Não tem desculpa, só Jesus salva, só Jesus salva. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vocês um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Aí num dado momento ele lamenta, ele fala, puxa vida, vocês têm que ser ensinados no basiquinho, mas não vou ensinar basiquinho aqui, não. O negócio aqui é profundidade. Capítulo 5, verso 12. Acompanha aí na tela, fazendo favor. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm necessidade de que alguém lhes ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Oráculos de Deus são as Escrituras. Vocês estão precisando que ensine o beabá, mas eu não vou ensinar beabá, o meu negócio aqui é profundidade. Ou vocês entendem Jesus, falando para os hebreus, ou vocês entendem Jesus e não desviem, ou vocês vão entrar numa fria, mas numa fria muito grande. Então ele vai citar os princípios elementares que ele não tratou. Capítulo 6, verso 1 a 3. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Não vou lidar com isso. Quiser aguinha com açúcar, vai na escola dominical, quando as igrejas têm escola dominical, pede um discipulado aí, basiquinho, para você aprender o basiquinho. Porque ele falou, eu não vou lidar com o basiquinho. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Isso aqui é basiquinho. Obra morta é tudo aquilo que eu penso que eu posso fazer para me salvar. É tudo aquilo que eu penso que eu posso fazer para eu tirar nota 10 com Deus em santidade. Obras mortas. Nós não temos nada para fazer no nosso poder, é Jesus que nos purifica, é o Espírito Santo que santifica, tem poder de Deus para ser liberto de drogas, de bebida, de pecado, de pornografia, do que não prestar na sua vida. Tem poder de Deus, tem Espírito Santo dentro de nós. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar chicotada nas minhas costas, porque tem cristãos que fazem penitências achando que vai melhorar. Entre nós, os evangélicos, tem cristão que faz romaria para o morro, porque se eu orar no morro, vai ser mais santo. Você pode orar no morro, sim, mas se você orar na metade do morro, está bom também, se você orar do jeito certo. E se você orar no pé do morro, está bom também. E se você orar no seu quarto, ficou mais velho, o joelho não aguenta, você não vai subir morro, e daí? Jesus disse, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará.
Ah, pastor, eu estou gordinho, eu vou subir o morro, quase eu morro. Não, irmão, você para morrer não sobe, né? Ah, pastor, estou gordinho, então emagrece. Mas e se orar no morro? É bom subir o morro, fazer exercício. Mas Deus está olhando o coração, Deus não está olhando o ponto geográfico. Então, obras mortas é aquilo que eu penso que eu vou fazer para ganhar pontinhos com Deus. Ei, não tem pontinho. Ou somos lavados no sangue de Cristo, cheios do Espírito Santo, ou não tem pontinho. A honra e a glória é de Deus. Então, obras mortas é básico, não vou lidar com isso. Fé em Deus é básico, não vou lidar com isso. Verso 2, o ensino dos batismos, não vou lidar com isso. Ele estava falando para os hebreus, tinha um batismo da sinagoga, era uma iniciação, tinha o batismo de João Batista para arrependimento e tem o nosso, tem ali o batistério. É parecido com o de João Batista, mas batizamos em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, que só tem perdão de pecados em Jesus, como enviado por Deus Pai, e só tem libertação de pecado no Espírito Santo. Isso é basiquinho, falou, não vou lidar com o basiquinho. Imposição de mãos, é basiquinho. Impor as mãos para ser curado, impor as mãos para despedir ou para comissionar Paulo e Barnabé para a obra missionária, basiquinho, não vou lidar com básico. Ressurreição dos mortos é básico, juízo eterno é básico. Meu negócio aqui é a pessoa e a obra de Jesus. Meu assunto é a pessoa e a obra de Jesus. É isso que o autor está dizendo. Precisa entender quem é Jesus. Sua divindade, a sua humanidade, a sua obra na cruz, o seu sacerdócio, o seu sacrifício, o seu sangue, não entrou em santo dos santos da terra, não lidou com nada de simbólico de tabernáculo de Moisés, lidou com o definitivo, exaltado à direita de Deus Pai, entrou no santo dos santos das regiões celestiais. É isso que ele está lidando. A aliança de Jesus é superior à aliança passada, a velha aliança. O meu assunto aqui é a pessoa e a obra de Jesus. Se você entender isso, falando ele aos hebreus, vocês não deveriam desviar, porque só tem Jesus, e só tem Jesus, e só tem Jesus. Aí ele entra nos versos mais difíceis. Daqui a pouco eu vou ler, são os 3 versos mais difíceis. Se são mais difíceis, você vai ter que prestar muita atenção aqui, que eu vou explicar, mas se você distrair, você não vai entender nada, porque os versos são mais difíceis. Quando nós lermos os versos mais difíceis, nós vamos saber que os evangélicos se dividem quando os versos são mais difíceis. Uns pensam assim, outros pensam assado. Uma maneira muito comum de igrejas queridas, irmãos queridos, pastores famosos pensam assim. Se eu falasse o nome para você, você saberia. Eles pensam dessa maneira, exatamente dessa maneira, que Deus é muito soberano na salvação de uma pessoa. Ele é tão soberano naquela salvação e na proteção daquela salvação, que aquela pessoa está eleita por Deus para ser salvo. Então ele vai crer em Deus mais cedo ou mais tarde, porque ele foi eleito por Deus, e é impossível que ele desvie. Uma vez eleito por Deus, nessa soberania de Deus, uma vez salvo, ele está salvo para sempre, não tem como ele desviar. Mas se ele desviar, no último segundo da vida dele, ele fala, Jesus me perdoa, e ele vai para o paraíso, porque ele é eleito, e Deus, de uma maneira muito soberana, na salvação dele, na preservação, ele uma vez salvo para sempre, ele não vai ter nenhum problema de não chegar no céu, ele vai chegar no paraíso. Isso é uma das formas de pensar em relação aos 3 versos mais difíceis. Vários pastores famosos, irmãos queridos, nossos intercessores, contribuintes da Missão Antioquia, nossos amigos, eles pensam dessa maneira. Essa é uma maneira muito comum do meio evangélico. Agora, tem 3 coisas com essa maneira que precisa ser observado. Primeiro, às vezes a pessoa fica um pouco orgulhoso. Eu fui salvo, eu sou eleito, o outro não é eleito, então fica um pouco orgulhoso. Nem todos ficam, mas alguns ficam. Às vezes também observa-se ao longo da história displicência, porque se a pessoa vai mesmo crer, e mesmo desviado, no último segundo ele vai crer,
Se orar, se não orar, não faz diferença nenhuma, porque ele vai crer e desviado ele vai voltar. Se orar, não orar, se orar tá bom, Deus vai gostar, mas se não orar, vai dar certo também, porque Deus é muito soberano na salvação e na proteção dessa salvação. Então a primeira coisa é possibilidade de orgulho, eu sou eleito e o outro não é eleito. A outra coisa é uma certa displicência, porque Deus, a responsabilidade está toda com Deus. Deus é muito soberano em salvar e em proteger, a responsabilidade está com Deus. A responsabilidade não está muito conosco, de tal maneira que existe certa displicência. Deus vai cumprir todos os seus propósitos, Ele é poderoso, eu crendo ou não crendo, jejuando, não jejuando, orando ou não orando, evangelizando ou não evangelizando, vai dar certo, porque ninguém pode com Deus, aí dá uma certa displicência. Os pentecostais que não pensam assim, eu preciso obedecer o mandamento de evangelizar, eu preciso ganhar uma alma para Jesus, eu preciso do poder do Espírito Santo, são as igrejas que mais cresceram no Brasil, porque eles não eram implicitamente, por ideia nenhuma, incentivados à displicência. Eles eram incentivados a buscar o poder do Espírito Santo, a evangelizar, e as maiores igrejas do Brasil são as igrejas pentecostais, e essas que chamamos de tradicionais, que vão nessa linha, acabam ficando um pouco displicentes. Então, um certo orgulho, uma certa displicência, mas o pior de tudo isso vai desembocar na possibilidade de grande ódio a Deus. Começa que eu sou peixinho de Deus e posso ser um pouco displicente e pode terminar com grande ódio a Deus, um grande ódio a Deus. Nessa linha de raciocínio, presta bem atenção para você entender por que alguns evangélicos batizam criança. Esses que batizam criança, no geral, estão nessa linha de raciocínio. Se Deus elegeu Abraão e abençoava por causa disso toda a descendência, eu que sou eleito para ser salvo, Deus é soberano na minha salvação e na minha proteção de salvação, assim como incluiu os descendentes de Abraão, incluiu os meus também. Sendo assim, eu vou batizar meus filhos. Aí você vai ter as igrejas evangélicas, geralmente batiza por aspersão, desse jeito assim, ó. Quer vir aqui, José, para eu ilustrar? Então, joga um pouquinho de água na cabeça dos bebês ou dos menininhos de 2, 3 anos, e assim eles são batizados, porque crê que eles também estão eleitos. Bom, aí a vida é a vida, né? Os filhos crescem, recebem Jesus, não recebem Jesus. Recebem Jesus, desvia. Ah, não, mas ele é eleito. No último segundo ele vai voltar para Deus. Aí ele morre e no último segundo não volta. Então aquela pessoa fica com muita raiva. Eu conheço pessoalmente pessoas que estão com a maior raiva de Deus. Como pode Deus ter me elegido e o meu filho estava na aliança e o meu filho morreu sem Jesus, porque ele estava desviado? De repente aconteceu alguma coisa, ele entrou em coma, e dali ele foi embora sem fazer uma oração. Então Deus não elegeu meu filho. Aí começa a brigar com Deus. Que Deus é esse que não elegeu meu filho? Como é que o meu filho morreu sem Jesus? Aí começa com certo orgulho, vem para a displicência e depois para a raiva com Deus. Porque toda a responsabilidade está em Deus, não está na pessoa. Assim, se Deus é tão soberano, vai ser assim, acabou. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, quando eles leem os 3 versos mais difíceis, os queridos irmãos que pensam assim, vários deles são meus amigos, vários deles oram e sustentam missionários da Missão Antioquia, vários deles me convidam para pregar na igreja deles. Quando nossos irmãos queridos pensam assim, então, quando eles chegam nos versos mais difíceis, eles pensam assim: isso aqui é hipotético, porque uma vez salvo, salvo para sempre, essas exortações todas aqui são hipotéticas. Bom, mas o texto fica completamente sem lógica. se ninguém vai desviar nunca, o texto está completamente sem lógica, porque essas não são as únicas 2 exortações. Ao longo de Hebreus, ele vai exortando.
no capítulo 4, olha, que vocês não sejam incrédulos e não entrem no descanso de Deus. Ele está exortando. Chega uma hora que ele vai falar, dura coisa cair, nosso Deus é um fogo consumidor, dura coisa cair nas mãos dele. Ele vai exortando o tempo todo. Não, mas é hipotético. Bom, se é hipotético, a carta aos Hebreus ficou completamente sem sentido. A outra interpretação é, parece que eles eram crentes, mas eles não eram crentes. Mas mesmo assim as exortações ficaram completamente sem sentido. Só tem um jeito desse texto fazer sentido. A pessoa conheceu Jesus, não conheceu Jesus com profundidade, ficou nos princípios elementares, mais ou menos como a parábola do semeador, uma lá caiu no meio dos espinhos, as preocupações com as coisas deste mundo, o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, foi sufocando, zum, aquela semente não virou nada. Ou caiu então em solo rochoso, veio perseguição, veio angústia, não tinha raiz, não virou nada. Ou caiu na beira do caminho, aí não tinha nenhuma raizinha de nada, era sementinha sozinha, foi só num culto, saiu alegre, aí o inimigo vem, arrebata do coração aquela semente. Então, os versos mais difíceis, que vamos ler já já, eles só fazem sentido se a pessoa, tendo conhecido Jesus, rejeitou Jesus, mas de um ponto tal que ele está completamente endurecido, à semelhança das pessoas no primeiro século que viram Jesus pessoalmente, viram os milagres. Você não fica chocado quando você lê a ressurreição de Lázaro? Que espetáculo de milagre! Aí você continua lendo o texto, os fariseus ficaram sabendo, ficaram com muita raiva, vão matar Jesus, vão matar Lázaro. Pessoas assim, que rejeitaram Jesus ali no primeiro século, mas de tal maneira e tão endurecidos, que crucificaram Jesus com zombaria. Os versos mais difíceis, a lógica é que eles se referem a pessoas que, tendo negado Jesus, se afastado de Jesus, foram sendo endurecidos até um ponto sem retorno, e se tornaram semelhantes àqueles que, tendo visto Jesus, conhecido Jesus, rejeitaram Jesus e o crucificaram com zombaria. Esse é o desviado que não tem jeito. Às vezes tem um desviado, ficou bravo com o diácono, ficou bravo com o pastor, ninguém falou bom dia para mim, ninguém deu a paz do Senhor para mim, coisica de nada, daqui a pouco dá certo, ele volta para Jesus, está tudo bem. Nós estamos falando do desviado totalmente endurecido, que ao ponto de rejeitar Jesus, chegando naquele nível, que se ele tivesse no primeiro século, ele seria um dos que crucificaria Jesus, zombando dele, tal a rejeição e tal o endurecimento. Esse desviado, ele é a mesma coisa que o pecado para a morte, 1 João, e blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo mundo sabe que Jesus é um com o Pai e o Espírito Santo. Todo mundo sabe que o Espírito Santo gerou Jesus, a concepção e a gestação foi pelo Espírito Santo. Todo mundo sabe que ele sempre teve o Espírito Santo. Todo mundo sabe que no batismo veio uma unção do Senhor sobre ele, e tudo que ele fez, ele ensinou, ele fez na comunhão que há na Trindade. Ele disse assim: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Deixou isso bem claro. Eu não ajo sozinho. Ele falou: meu ensino é do Pai, minhas obras, meus milagres são do Pai, tudo é do Pai, eu estou conectado com o Pai. E a gente sabia que ele estava fazendo tudo o que estava fazendo na plenitude do Espírito Santo. E fazendo na plenitude do Espírito Santo, os fariseus falaram assim: ele tem Beelzebu. Aí Jesus tinha o Espírito Santo. E eles falaram: ele tem Beelzebu. Eles estavam rejeitando Jesus, o ministério de Jesus, as palavras de Jesus, os milagres de Jesus, a obra de Jesus, falando que ele tinha Beelzebu, eles estavam rejeitando Jesus.
E ao falarem que ele tinha Beelzebu, estavam blasfemando contra o Espírito, pois o Espírito ungia para pregar, para ensinar, para expulsar demônios, para curar, para ressuscitar mortos, para parar a tempestade, para andar sobre as águas, para morrer, para ressuscitar, para subir aos céus. E eles falaram, não é Beelzebu, não é o Espírito Santo. Então, implicitamente, eles estavam dizendo, o Espírito Santo é Beelzebu. Implicitamente eles estavam dizendo, o Espírito Santo, o que ele testifica de Jesus não é verdade. Então, ao falar que ele tinha Beelzebu, estavam também falando que os seus milagres e os seus ensinos também não eram de Deus. Ao rejeitar o Espírito Santo e a obra de empoderamento de Jesus pelo Espírito Santo e a obra de convencimento no coração da pessoa que só o Espírito Santo faz, eles estavam blasfemando contra o Espírito ao rejeitar Jesus. Se rejeitar Jesus, rejeitou o Redentor, rejeitou o Salvador, aí não tem salvação. Então Jesus disse, se você blasfemar contra o Espírito, não tem salvação, porque a obra do Espírito era empoderar Jesus, e a obra do Espírito hoje é convencer o pecador, revelando Jesus. Então, quando a pessoa rejeita Jesus, implicitamente ele está dizendo, o Espírito Santo é mentiroso. A testificação dele interior é uma mentira. Blasfemou contra o Espírito, rejeitou Jesus, não está salvo. Então, os versos mais difíceis referem-se a pessoas que desviaram e ficaram tão endurecidas que não tem mais jeito dele voltar para Jesus, porque ele ficou muito endurecido, e só Deus sabe quando a pessoa está muito endurecida. A gente não sabe, a gente tem que orar e clamar até morrer. Só Deus que pode fazer esse julgamento, mas uma pessoa pode rejeitar Jesus, ficar tão endurecida, que é igual blasfemar contra o Espírito, que é igual rejeitar Jesus, rejeitou Jesus, não pode ser salvo. Também nos dias, isso é a mesma coisa que pecado para a morte. Nos dias de João tinha havido um avivamento em Éfeso, na cidade ali pelo apóstolo Paulo, toda a equipe do apóstolo Paulo. Você lê em Atos, tinha uma montanha de livros de feitiçaria, de coisas assim de feitiçaria, faziam fogueira, queimavam tudo, né? Ali em Éfeso, teve um avivamento tremendo em Éfeso, abalou a idolatria e tudo mais. 30 anos depois, os crentes estavam meio frios, e surgiu os gnósticos. Gnósticos vem de gnosis, que em grego é conhecimento. Entre os crentes surgiu um papo assim, eu tenho um conhecimento que ninguém tem, não está na Bíblia, não é segundo a divindade de Jesus, não é segundo a humanidade de Jesus, não é segundo o ensino da Bíblia, não é segundo a autoridade da Bíblia, eu tenho um conhecimento. E com esse conhecimento não batia com as Escrituras, eles passaram a se reunir nas casas ou em certos lugares, e nesse chamado conhecimento, eles negavam a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, a divindade de Jesus, e passaram a dizer, negaram até a crucificação de Jesus, alguns deles, passaram a dizer, o Espírito está sempre salvo, você faz o que você quiser com a sua vida, com o seu corpo, o Espírito está sempre salvo, mas a carne está totalmente perdida, ela vai para o inferno, mas o Espírito está garantido. A Bíblia diz que é para sermos santos, também nos nossos corpos, templo do Espírito Santo. A Bíblia não diz, faça o que quer com o seu corpo, porque o Espírito está salvo. A Bíblia diz que os nossos corpos têm que ter santidade, possível pelo Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Dizendo que podia fazer o que quisesse com a carne, nas reuniões dos gnósticos tinha orgias sexuais. E não teve o que fazer para trazer esses irmãos de volta, porque eles diziam, eu tenho gnoses, eu tenho conhecimento. Aí passavam a se reunir para orgias sexuais, baseado em ensino não na Bíblia, estavam totalmente perdidos. 1 de João 5,16, não precisa projetar, eu vou citar. João diz assim, aquele que vê o seu irmão pecando, pecado que não é para a morte, peça a Deus. Deus vai ouvir, vai resolver, ele vai voltar para Jesus.
Mas se for pecado para a morte, nem ora, caso perdido. João estava dizendo, se a pessoa se tornar um gnóstico nas reuniões de orgias sexuais, contra a divindade de Jesus, a sua humanidade, sua obra na cruz, vem rejeitar Jesus a um nível de endurecimento que só Deus sabe, nesse caso não tem retorno, é igual blasfêmia contra o Espírito, é igual pecado para a morte, terminou muito mal nesse caso ter desviado. Sendo assim, só tem uma opção. Os 3 versos mais difíceis referem-se ao fato que crente pode desviar sim. E pode chegar num nível tão ruim que não dará retorno. Nós não temos condições de dizer tal pessoa chegou no nível muito ruim, só Deus sabe. Como a gente não sabe, a gente tem que orar e não cansar de orar. Porque se Deus podia transformar Paulo, Ele pode transformar qualquer um. Então a gente vai orar, nós não ficar naquele ali, está muito endurecido, menos endurecido, a gente não tem capacidade disso. Mas nós precisamos entender a exortação de Hebreus, que não podemos entrar num caminho de endurecimento, que caso viermos a desviar, que não cheguemos naquele ponto que não tem saída. Esse ponto que não tem saída é um desviado, endurecido, que chegou no mesmo nível dos executores de Jesus, que tendo visto o Senhor Jesus, seu poder, os seus milagres, o rejeitaram, o crucificando com zombaria. Agora eu penso que dá para entender os 3 versos mais difíceis. Agora, antes de eu ler os 3 versos mais difíceis, eu preciso fazer mais uma observação. Irmãos queridos pensam diferente. Irmãos queridos não são meus inimigos. Irmãos queridos são meus irmãos. Por acaso eles pensam que uma vez salvo, salvo para sempre, não vai desviar, pronto, acabou. Eles continuam nossos irmãos. Eles não são heréticos que vão arder no inferno de jeito nenhum. Inclusive, entre eles tem pessoas piedosas de oração. Quer saber? Mais santo que aquele que você pensa que é santão. De tanta gente boa que tem pensando nessa linha. Inclusive eles frequentam o vale, inclusive eles frequentam o centro de oração, inclusive eles vêm na conferência missionária. Então nós não somos inimigos dos irmãos que pensam que uma vez salvo, salvo para sempre, não vai desviar, tudo isso aqui é hipotético. Nós não somos inimigos deles, nós temos vários irmãos queridos que pensam assim. Por acaso, o pastor Silas pensa que as exortações e a redação de Hebreus só faz sentido se você entender que o crente pode desviar sim, porque isso está claro ao longo do texto e está claro nos 3 versos mais difíceis. Vamos ler os 3 versos mais difíceis. É o mais difícil mesmo, Hebreus 6, 4 a 6. Por isso que a gente pensa tão diferente entre os crentes, porque eles são muito difíceis. Mas eu penso exatamente nessa linha que eu estou falando, e aí um número enorme de evangélicos pensam assim comigo também. Então, mas são as 2 linhas mais definidas aqui entre nós de divergência, de incompreensão. Verso 4. São os 4, 5, 6, os 3 versos mais difíceis de Hebreus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram dom celestial. Presta bem atenção aqui. A palavra dom no grego é presente. O que você faz com o presente? Você entrega o presente. Você presenteia, não é? O que é o presente celestial? Deus enviou quem? Jesus. Quem tem Jesus é templo do Espírito Santo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, Jesus do céu para a terra, é presente, é pela graça de Deus, o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Presta bem atenção aqui, na Bíblia é impossível você ter o Espírito Santo sem Jesus. Você recebeu Jesus, você é templo do Espírito Santo. Você pode estar vazio ou cheio do Espírito. Você pode alegrar ou entristecer o Espírito. Você pode extinguir o Espírito ou ter cada vez mais intimidade com o Senhor.
mas se você é crente, você tem o Espírito Santo. Romanos 8. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vamos começar de novo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, é Jesus do céu para a terra, Jesus e o Espírito Santo, e tornaram-se participantes do Espírito Santo. É filho de Deus, tem o Espírito. Não é filho, não tem o Espírito. Participante do Espírito Santo é o crente salvo, templo do Espírito Santo. Verso 5, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Quais são os poderes do mundo vindouro? No mundo vindouro não vai ter doença. No mundo vindouro não vai ter demônio. No mundo vindouro não vai ter morte. Provou o poder do mundo vindouro. Foi salvo, recebeu o Espírito Santo. Nesse caso talvez foi até curado de um milagre. Ou estava endemoniado e foi liberto, ou tinha uma perturbação e mandou embora em nome de Jesus, ou estava vazio da presença de Deus e foi cheio da presença de Deus, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Ei, não é qualquer queda, tá, irmão? Não é qualquer esfriamento, não é porque o crente passou uma luta e perdeu a força de orar, isso não é desviar. Ou então porque ele está sem força de clamar, isso não é desviar. Ele não negou Jesus, ele só está desanimado, ele só está triste, ele só está envergonhado, ele não negou Jesus. Caíram aqui aqueles que rejeitaram ao ponto de endurecimento que os assemelha àqueles que, vendo Jesus, o poder de Deus, o rejeitaram, o crucificando com zombaria. Esse aqui é o pior nível de desviado. Nós não estamos falando de crente desanimado. Nós não estamos falando de crente triste. Nós não estamos falando de crente que está sem força de ler a Bíblia. Não, isso não é desviado. Isso é crente que está enfraquecido, mas não está desviado. Não estamos falando de crente que não consegue vir à igreja porque trabalha no domingo. Isso também não é desviado. Nós estamos falando daqueles que rejeitaram Jesus, os gnósticos. Aquela doutrina bíblica de Jesus não é verdade, eu tenho gnoses. Aquele ensino bíblico de santidade não é verdade, eu posso participar das orgias sexuais. Então nós estamos falando dessas pessoas que, tendo recebido Jesus, talvez até foram curadas, talvez foram libertas, talvez foram muito cheias do Espírito Santo, e aí caíram e não voltam. E não voltam para Deus, não confessam o pecado, não aceita a disciplina, não aceita a correção, e vai cada vez mais de mal a pior, e vai ficando perturbado, talvez até meio endemoniado. Lembra Saul cheio do Espírito Santo e depois ficou endemoniado? Vai ficando perturbado, talvez até endemoniado, vai negando Jesus, chega num grau de endurecimento que não tem retorno, ele fica totalmente endurecido. É diferente, pastor, estou sem força de ler a Bíblia, isso não é desviado. Pastor, não estou conseguindo adorar, eu estou com peso aqui, isso não é desviado. O crente está numa luta, mas não está desviado, porque não negou Jesus. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando que alguém que recebeu Jesus, o dom espiritual, recebeu o dom celestial, recebeu o Espírito Santo, provou o poder dos poderes vindouros na plenitude do reino, não vai ter demônio, ele foi liberto, ou ele estava enfermo, ele foi curado, mas ainda assim cai naquele ponto de crente desviado, endurecido, igual blasfemar contra o Espírito, igual pecado para a morte, e aí ele não tem jeito, porque ele chegou naquele nível que, se Jesus estivesse aqui, zombando, ele crucificaria Jesus, porque ele desviou completamente ao ponto de negar Jesus e de rejeitá-lo. É diferente de estar desanimado, é diferente de estar triste, é diferente de não gostar muito desse pastor, eu gosto mais daquele outro, eu não gosto dessa igreja, eu gosto daquela outra. Isso é diferente, isso não é desviado, isso é crente desanimado, é crente em luta, é crente que não obteve a vitória, é crente que está desgastado por uma luta que demora para ir embora, então ele está desgastado. Mas não quer dizer que ele negou Jesus.
No meio da luta, ele crê em Jesus, confessa Jesus, anda com Jesus. O lar dele não é muito perfeito, mas ele não nega Jesus e continua com isso. Aí não é desviado. O desviado que não tem jeito é o que nega Jesus, fica endurecido. Que se Jesus estivesse aqui, tivesse que matá-lo, ele mataria zombando. Versos 5 e 6. Provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Nesse ponto de endurecimento, nega Jesus, igual blasfêmia contra o Espírito, igual pecado para a morte, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, o expondo à zombaria. Estes são os versos mais difíceis na linha de exortação, não desvia. Esses são os versos mais difíceis, porque tem irmãos que falam, isso aqui é hipotético. É hipotético. Se ele provou o dom celestial, participando do Espírito, não vai cair. Ele não vai cair. Mas se cair, no último segundo, ele resolve. Então, tudo isso aqui é hipotético. Ou então, ele não está falando para crente. Bom, se não está falando para crente, ele nunca caiu, porque ele nunca ficou em pé, né? Ele nunca recebeu Jesus para cair. Cair significa desviou, né, aqui no contexto. Então, ele caiu. Mas não, ele nunca foi crente, mas nunca ficou em pé, né? Ele nunca ficou em pé. Então, aqui a lógica é exatamente essa. Aí ele vai falar nos próximos versos que, como a chuva cai, se ela é recebida com fé, a chuva é Jesus, a terra vai produzir muito. A chuva está caindo, mas tem incredulidade, está caindo, recebeu, mas não desviou, aí vai dar em juízo eterno. É o próximo verso aí, verso 8, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. É o juízo eterno. 6, 8. Depois ele vai caminhando, dizendo que a grande esperança dele é que eles não vão desviar, eles não vão se perder. Mas no verso 11, 6:11, Hebreus 6:11, Juninho, olha aqui na tela, 6:11, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Vocês vão ficar firmes com Jesus até o fim. Desejamos, esse é o nosso desejo, que vocês vão ficar firmes até o fim. Aí, por fim, eu não vou ler o resto do capítulo por causa do tempo, mas eu vou mencionar. Ele estava escrevendo para hebreus, então ele diz assim: vocês são hebreus, vocês sabem que Deus é fiel. Ele falou para Abraão: eu vou te abençoar e a sua descendência. Vocês estão aqui no primeiro século, é porque Deus está há 2000 anos cumprindo a promessa dele. Vocês sabem que ele é fiel. E ele diz assim: quando nós juramos, eu não vou ler, eu estou citando, tá? Quando nós juramos, presta bem atenção que esse assunto aqui é um pouquinho complicadinho. Quando nós juramos, juramos por alguém superior. Eu juro por Deus. Mas Deus não tem ninguém superior. Então, se ele for jurar, ele jura por ele mesmo. Então, ele fala, então quando ele disse: Abraão, vou te abençoar e a sua descendência, ele está falando, ele é fiel, ele não mente, ele vai cumprir. E se ele tiver que jurar, ele jurou por ele mesmo. Ele vai fazer, pronto, acabou. E ele está dizendo, ele fez. Estamos no primeiro século. Vocês são hebreus porque Deus é fiel. Agora, se ele é fiel e vocês sabem que ele é fiel, não desviem. Porque o mesmo Deus fiel enviou Jesus e só Jesus pode salvar. Não desviem. Esse é o resto do capítulo, nas minhas próprias palavras, para a gente não entrar na complexidade dos versos e não ficar muito longo o sermão aqui. A ideia toda aqui não era só da falar, não era da aula, a ideia era nós orarmos pela nossa família, pelos nossos membros de nossa família que estão desviados. A gente não pode parar, irmãos. A gente nunca sabe quando a pessoa está tão endurecida que não vai dar retorno. E a gente não pode parar, irmãos. A gente tem que orar, pronto, acabou. Mas orar para valer, porque estão desviados, na verdade. Vamos orar para valer, né? Orar pelas nossas famílias e já emendando com a campanha de quarta-feira. Deus salve as famílias. Vamos emendar com a campanha de quarta. E o outro, eu vou fazer a observação novamente. Irmãos,
Não é porque eu acabei de falar o que eu falei, e tem pastores, muitos pastores famosos pensam exatamente como eu falei, mas outros pastores famosos pensam exatamente o contrário do que eu falei. Eles falam, não, isso aí é totalmente hipotético, mas não deixa de ser nossos irmãos. Nós não vamos brigar por isso, tá? Ficou claro? Não vamos ficar brigando, um pensa que é hipotético, outro pensa que não é hipotético, ninguém precisa ficar brigando por isso. Mas nós precisamos, dentro da lógica do texto de Hebreus, e ele vai falar isso outras vezes. No capítulo 7, ele vai voltar ao assunto de que o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior. Ele é superior, ele era superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, a nova aliança no sangue dele é superior à velha aliança, o sacerdócio dele, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior, o sangue dele é superior ao sangue de animais, sacrifício de animais, tudo em Jesus é superior. Ele vai voltar nesses assuntos, mas aqui, ali, acolá, ele vai dizer, não desvia, não desvia. Eu não estou lidando com um assunto simples, eu estou lidando com profundidade, para ver se entra na cabeça de vocês, não desvia. Mas infelizmente as pessoas desviam, elas se escandalizam, quando vem a perseguição, quando vem o escândalo. Nós estamos nos dias terríveis, porque faz parte do sinal da volta de Jesus, a propagação de doutrina de demônios. Saindo de entre os crentes, doutrina de demônios, doutrina de demônios e pessoas apostatando, mas saindo do meio dos crentes, exatamente como os gnósticos, saindo de dentro das igrejas, exatamente como os judaizantes do primeiro século. Então está profetizado que conforme Jesus está para voltar, vai sair da igreja pessoas que darão ouvido a doutrinas de demônios, totalmente contrárias às escrituras. Eles estavam no nosso meio, eles vão se envolvendo em doutrinas de demônios, e aí eles ficam muito endurecidos, rejeitam Jesus, chegam naquele ponto que, se fosse o caso, crucificariam Jesus com zombaria, como acabamos de ler no verso 6. E nós temos nos nossos dias pastores que eram palestrantes das nossas grandes conferências e congressos do meio evangélico, nos estádios e tudo, autores de livros, hoje pregando contra as escrituras, mas isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, que aconteceria, que pessoas apostatariam da fé, ouvindo doutrina de demônios. Só tem um jeito, gente, da gente ficar firme, é entender a Bíblia com profundidade. Tem que entender essa carta de Hebreus, tem que entender Apocalipse. Fizemos a playlist de Apocalipse, estamos fazendo a playlist de Hebreus. É difícil pregar em Romanos, Romanos é mais para dar aula do que realmente para pregar. Tem que entender esses 3 livros, tem que entender o Evangelho de João. O Evangelho de João já dá para pregar, mas Romanos é complicado demais para pregar, porque Paulo começa no capítulo 1, ele vai com o argumento até o capítulo 3. Depois ele vai vendo as consequências disso até o capítulo 7, quando tudo isso é verdade, mas eu quero fazer o bem, mas não consigo. No capítulo 8 é pelo poder do Espírito Santo. Capítulo 9 a 11 é por que Israel não creu. Muito difíceis esses 3 capítulos, mais difíceis que Apocalipse. Aí o resto de Hebreus, de Romanos é fácil. Romanos tem que dar aula, irmão. Romanos não dá para pregar, é muito complicado, porque os textos são muito longos. Tratando do mesmo assunto, o texto é muito longo, meio complicado de pregar em Romanos. Mas só tem um jeito de não desviar. Eu não estou lidando com princípios elementares básicos, isso que ele diz. A ressurreição dos mortos, isso é basiquinho. Juízo final, basiquinho. Se arrepender de obras mortas, basiquinho. Batismo, rapidinho, basiquinho. Imposição de mãos, basiquinho. Tudo isso é basiquinho. Aqui tem que entender pessoa e a obra de Jesus com profundidade para não desviar. Quem tem aqui familiar desviado, levanta a mão. Quem tem mesmo, levanta as 2 mãos. Eu tenho. Amo muito meus familiares, todos desviados, oro muito por eles. Mas nós vamos orar por eles mais uma vez. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? É legal assim juntar os familiares para orar pelos familiares, né? Marido e mulher, né? Quem for meio parente. E se você não tiver parente aqui, gruda com a pessoa que você mais conhece da Bíblia.
Conhece que Clécia arruma alguém para orar, vem orar aqui com a pastora Hilda, não fica aí só. Clécia não tem parente desviado, mas vem orar aqui com a pastora Hilda. Não fica ninguém sozinho aí, não. Tem algum desviado aqui? Levanta a mão, Senhor, você já vai voltar aqui para Jesus hoje mesmo. Amém? Não tem ninguém sozinho, né? Ficou claro isso aí? Eu vou contar 3. Quando eu falar 3, você começa a orar de todo o coração. Amém? 1, 2, 3. Aleluia. Começa a orar. Começa a orar. A meia voz, não precisa gritar, mas começa a orar. Aleluia. 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 Estou vendo uma irmã ali sozinha, pastor Átila. Ora ali com a irmã ali, está sozinha, não fica ninguém sozinho. Ora pelas pessoas da sua família que não conhecem Jesus. Lembra da campanha de quarta-feira, Deus salve as famílias. Se você não puder acompanhar a campanha pessoalmente, acompanha pela internet. O mais principal na quarta-feira é orar, muito mais importante que pregar. O principal é orar, o principal é clamar. Eu creio, eles não chegarão nesse ponto tão difícil, tão complicado. O Senhor vai operar em resposta à oração. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor, clamamos a Tua misericórdia. É verdade, Senhor, quando nós somos imaturos, nós nos escandalizamos com as igrejas, nos escandalizamos com os pastores, nos escandalizamos com coisas erradas, e há pessoas escandalizadas que estão num processo de endurecimento, porque houve escândalo, houve mentira, houve pecado, houve roubo, houve coisa errada nas igrejas, na família. Pedimos perdão, Pai amado, pedimos perdão porque pessoas se escandalizaram com os pecados das igrejas, com os pecados dos pastores, se escandalizaram, esfriaram e deixaram Jesus por escândalo, por vergonha, por pecado, por coisa errada. Nós pedimos perdão, Senhor, agora onde quer que esteja desviados na nossa região, mesmo no mundo, mesmo na nossa família, nós colocamos na presença do Senhor, para o Senhor tocá-los com o Espírito Santo, para o Senhor abençoá-los com o Espírito Santo. O Senhor é o Deus na Bíblia que fala por sonhos, desde o livro de Gênesis, até a esposa de Pilatos sonhou, até o apóstolo Paulo sonhou, passa a Macedônia. O Senhor é o Deus que fala com sonhos ao longo da Bíblia. O Senhor é o Deus que cura ao longo da Bíblia. No livro de Êxodo, o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura das pragas. Oh Pai amado, o Senhor que cura, o Senhor que fala por sonhos, o Senhor que fala por voz audível, alcança os desviados de nossa família, alcança os desviados de nossa família. Oh Espírito Santo, fale ao coração deles. Espírito Santo, dê os sonhos do Senhor. Espírito Santo, dê a voz do Senhor. Pai amado, coloca crente santo no caminho deles, crentes que têm o Espírito Santo, crentes que refletem a paz do Senhor, a glória do Senhor, a alegria do Senhor, e nos nossos lares derrama da Tua presença, misericórdia, Senhor. Eles esfriaram, porque o pecado faz esfriar, eles foram para um nível pior, porque um abismo chama outro abismo, mas nós não vamos esquecê-los, nós não vamos esquecê-los, nós vamos apresentá-los na presença do Senhor. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai tocar, o Senhor vai mudar, o Senhor vai renovar. Pai amado, em Araçariguama tem muitos desviados,
e as desculpas são as mais bobas possíveis. Desculpas bobas, deixaram Jesus, estão esfriando, sem saber que vai terminar muito mal, mas eles não conseguem raciocinar, não conseguem pensar, não conseguem sentir nada, mas nós os abençoamos com o coração quebrantado, nós os abençoamos com novidade de vida, nós os abençoamos com o espírito abatido, com tristeza do Espírito Santo, que os trará para Deus, que os levará para Deus. Nós abençoamos os desviados de Araçariguama, para ter um encontro vivo e real com o Senhor Jesus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Pai amado, nós colocamos a campanha de quarta-feira. Dê liberdade para os pastores que vão pregar, que eles preguem no poder do Espírito Santo. Não pode ser pregação por pregação, tem que ser pregação no poder do Espírito Santo. Que na hora de clamar, não pode ser clamor religioso, tem que subir o clamor no altar pelas famílias. Tem que subir o clamor no altar pelas famílias, com liberdade espiritual, com poder, com unção. Abençoamos a campanha. Deus salve as famílias. E oramos em nome de Jesus. Amém.